É lógico que meu pai me incentivou muito a questão da educação, sem dúvida nenhuma, dentro de casa. Esse foi um valor fundamental dentro de casa. Mas meu pai falava assim: aprenda com os erros dos outros. Ele falava assim: tenha sangue nos olhos. Ele falava assim: sinta o sangue escorrendo nas veias, assim, sabe? Ele falava muito isso, de ter garra, ter brilho nos olhos. Meu pai, meu pai era um nordestino que foi para o Rio de Janeiro com 6 anos de idade, morar numa favela com a família toda, e com seus 17, 18 anos, depois de muita dedicação, passou no concurso público militar. Ele sempre foi o melhor aluno da turma dele, desde a da escola. Então, eu tenho meu pai como uma grande referência na educação, sem dúvida nenhuma. Só que acontece, quando eu completei ali meus 18 anos, que eu tinha que decidir de fato se eu queria a vida militar ou fazer minha própria carreira, eu lembro que meu pai me deu um ultimato, assim, né? Que eu queria dirigir, aí eu ia passar férias na família, aí pegava o carro do tio, ele falou assim: como é que tu vai pagar se bater o carro, né? E começou aquelas imposições mais duras, mais ríspidas, né? Que os pais nos ensinam. E eu decidi que quando eu voltasse de férias eu iria trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, fui entrar como operador de caixa numa farmácia, era a principal farmácia que tinha aqui em Pernambuco. E ali, logo com 8 meses, André, com 8 meses do meu primeiro emprego como operador de caixa, eu fui indicado para um quadro gerencial. Eu ia ser subgerente. E ali as coisas começaram a mudar. Que olha só, eu entrei para provar para o meu pai que eu poderia trabalhar, eu poderia seguir o meu próprio caminho. O meu salário, sabe o que eu fui fazer logo no início? Eu me matriculei no cursinho militar, que por mais que eu quisesse minha independência, eu queria provar para o meu pai que eu poderia pagar o meu cursinho, que eu poderia ser militar se ele quisesse, e se eu quisesse. E aí, com 8 meses, né, entre o trabalho e esse cursinho que eu fazia, eu recebi essa indicação para o quadro gerencial, que não era comum, com 8 meses apenas, alguém ter uma indicação como essa. E ali de 20 pessoas, 19 do grupo que estavam concorrendo, 19 me indicaram como líder de todas as dinâmicas que a gente participava ali. E ali aflorou essa questão realmente da liderança. E olha que eu era tímido, eu era restrito, assim, mas alguma coisa, meu comportamento, a minha atitude demonstrava esse lado de líder já, né? E aí eu tive que fazer uma escolha, eu tinha que fazer faculdade. E aí eu pensei, fazer direito ou fazer administração, ficava naquela dúvida, porque meu pai também era bacharel em direito, então sempre tem essa referência de que você não quer desagradar a família. Mas aí, numa conversa interna que eu tive com o meu superior na época, ele falou assim: você quer ter uma carreira boa aqui dentro da empresa? Se eu fosse você, escolheria administração. E aí, nessa conversa, eu tomei a decisão, eu acho que foi uma das decisões mais assertivas que eu tive na minha vida, porque eu me identifiquei com o curso, me abriu muitas portas, assim, ampliou muito a minha visão de mundo, e pronto, aí fiz a minha formação, depois fui fazer a formação, minha pós-graduação, aí veio outros cursos mais específicos na área de comportamento humano, mas eu comecei assim, iniciado, provocado ali pela manada, mas depois eu consegui encontrar meu próprio caminho, aquilo que de fato eu acreditava. E aí veio a transição de carreira, passei aí quase 15 anos no mundo corporativo, entre gerentes de loja, trabalhei como gestor de compras numa empresa muito grande aqui em Pernambuco, e aí foi quando eu decidi realmente migrar para a área de treinamento. E aí foi uma decisão, essa sim foi uma decisão muito estratégica, eu fui cavando o meu espaço, mesmo trabalhando de empresa formal, eu ia fazendo ali algumas etapas que eu tinha colocado como objetivo, como dar entrevista em rádio, como fazer participações em eventos, e aí no momento oportuno eu de fato fiz a transição e abri minha própria empresa, e a gente está aí no mercado.